Bom dia. Olha, já tem gente chegando. Ê! Josi, bom dia. Obrigado pela presença de todo mundo. É... Oi, Aline, bom dia. Bom dia, Josi. Bom dia. Não sei quem que é esse JN Juan. Deve ser o Juan, né? Ah, obrigada. Vamos esperar aí o Robson chegando, a Fabi. Oi, Fabi. Michele. Bom dia, Michele. Ah, Fabi, sempre é Fabi. Vamos lá, esperar a Paula chegar. Paula chegou. Vou chamar a Paula. Já quero blusa. Ó, Oi, Denise. a Paula tá entrando. Oi? Tudo bem? Tudo bem, e Olha, você? travou aqui a imagem, mas tá tudo certo aí? Eu não tô te vendo, deve tá procurando Tá, ainda. tá travado. Mas vamos. Tá Hã? travado aqui pra mim ainda. Você quer sair e entrar de novo? Tenta sair e entrar Tá. novamente. Nossos problemas de conexão, né? A gente está vivendo aí uma. Tava preocupada com isso. A hora que eu acordei hoje, eu vi meu celular tava lá que não tava acusando a Wi-Fi. Vamos ver. Oi, Maria Cristina, tudo bom? Tudo bem, você? Agora, tudo certo? Eu tô te ouvindo, mas ainda não tá entrando a sua Tá. imagem. Vamos, você quer? Vamos conversando até ver se entra essa imagem. Tá, vamos lá, né? Bom, agradecer primeiramente a Paula, né, por ter aceitado o convite de vir falar com a gente, né? Eu, Hoje a gente está aí num sábado letivo. Tá travando? sim, ainda está. Espera aí que eu vou colocar no Oh, meu TV, só um Deus. minuto. Tá, pode ir. E desliga o Wi-Fi e deixa apenas o 4G. É uma solução. Bom, não sei, aí cada. É, bom, voltando aqui. Problemas, né, que acontecem. Acho que está todo mundo vendo o que está acontecendo. Então, né, tá todo mundo entendendo. Bom dia, Neuci! Bom, enquanto a Paula entra novamente, vamos tentar aqui de novo. Aguardando. É, Ó, botei no 3G, mas tá aí. Vamos ver se dá certo agora. Bom dia, Ju. Ju também está aqui. As professoras. Os professores estão todos aí. Então, bom, a Josi Hipólito está falando que a internet está ruim todo dia e a gente está com problemas aí. Se a gente. Vamos Ah, tentando, tá? Então, enquanto isso, eu vamos vou, conversar. eu vou te apresentando Tá. aí. E, bom, a gente tem sábados letivos aí, né, durante todo o ano, isso independente de pandemia ou não, mas na ETEC, né, ETEC José Martimiano da Silva, em Ribeirão Preto. Sou docente dos cursos de design de interiores e edificações, e a gente programou hoje, né, para essa reposição de algum dia aí que a gente tem que repor aí dessas falhas que a gente teve aí durante o ano, né, até agora. E aí a gente tentou aí de alguma maneira fazer uma coisa mais legal, mais interativa, que pudesse aí atender aos nossos alunos. Tá? Então, assim, algumas pessoas reclamaram do horário, mas o horário na verdade, depois vai ficar gravado no IGTV, aí quem quiser assistir em outro horário pode assistir, sem problema nenhum, ninguém tá obrigado a assistir a live, tá? Vamos ter duas lives hoje. Então, essa primeira com a Paula. A Paula, ela
Ela fez o desenho arquitetônico na ETEC, ainda quando era industrial. Depois eu vou deixar para ela apresentar, não sei se ela vai conseguir. Ela tá tentando aí entrar ainda. Tá ouvindo, Paulo? Tô te ouvindo bem, só a imagem que travou mesmo. Tá, então vamos na fala. Sim. Vamos conversando. Bom, vou deixar para ela se apresentar, tá? A única coisa que eu vou falar é o seguinte, a gente começou da mesma maneira, né? Começamos a trabalhar, eu como estagiária e ela também, na área de revestimentos, né? Eu na Porto Belo e a Paula na Secrisa. Mas aí eu vou deixar para ela contar um pouquinho dessa história aí. Bom dia, Paula, obrigada pela presença, peço desculpas, né, mas aí é coisa da internet mesmo. Imagina, Denise, bom dia para todos, obrigada pelo convite, estou muito honrada com o seu convite de estar falando numa escola onde eu comecei. Eu praticamente saí de dentro do antigo industrial para começar a trabalhar na área de cerâmica. Foi na Insepa que eu comecei. Comecei como estagiária, ganhei... Faz parte do sul. Faz parte do sul. Moreninha. Sim, são todos os revestimentos. Enfim, eu comecei, foi muito legal, porque foi daí de dentro que surgiu a oportunidade de estágio, onde eu iniciei como estagiária, passei depois a coordenadora de Ribeirão, chegando a ser coordenadora do estado de São Paulo e de alguns outros estados na parte de merchandising. Tá? Bom, então faz um pouco mais de 20 anos que eu só trabalho com isso, eu só sei fazer isso, e agora surgiu a oportunidade de eu montar minha loja. Já tinha tido incentivo de várias pessoas, mas eu me desliguei de uma empresa de 10 anos, onde eu fui coordenadora também, e resolvi empreender. Fui até São Paulo na feira, conversei com alguns donos de indústrias que me apoiaram totalmente e resolvi entrar com tudo. A ideia é de montar uma loja aqui em Ribeirão, a gente trabalhar com... Basicamente, eu vou trabalhar com produtos do estado de São Paulo, eu tenho estudado bastante essa questão de via seca, óxido de ferro, enfim, e oferecer um serviço diferenciado, entendeu? Procurar trabalhar a parte de design, que é a sua parte, que é bem legal, oferecer isso para os clientes. E uma coisa que eu sempre falo é a gente não vende, a gente orienta o cliente compra, entendeu? Para que ele fique mais feliz na casa dele. O público-alvo que eu tenho vai ser, enfim, vão ser os arquitetos, os mestres de obra, sempre dando suporte pro cliente em todas as situações. A gente pretende promover palestra, enfim, uma coisa que eu acho que falta bastante aqui em Ribeirão e vai ser legal, vai ser muito legal isso. Espero contar com você na loja, para conhecer a loja. Com certeza. Bom, sobre o público-alvo, né, que é o que você comentou agora, né, a sua loja, você está atendendo no momento o cliente final ou arquitetos, designers? Assim, a loja ela tem uma porta aberta, ela funciona como um escritório? Um escritório de especificação. Não, hoje especificamente, eu estou atendendo remotamente, porque eu não consegui levantar as portas devido à Receita Federal estar fechada por causa da pandemia. Mas eu vou ter uma pessoa que vai ser um arquiteto também, que ele vai atender esse público, que serão os designers, serão os arquitetos, e eu vou ter uma outra pessoa para trabalhar mais a parte de mestre de obras, porque o arquiteto, o designer, ele tem um pouquinho mais de conhecimento da parte visual, enfim. E o mestre de obras, ele vai mais na parte bruta. Então, a gente quer mesclar isso. E sim, nós vamos ter uma porta, vai ser uma loja mesmo. Nós vamos tentar agregar tudo isso para ambas profissões. Gente, se eu estiver falando rápido, me fala, legal. Viu? Não, eu vou te perguntando e a gente vai batendo um papo aí, tá? Então, assim, ó, eu vou até dar uma relembrada aí, né? Porque hoje o material que a gente mais trabalha é o porcelanato, né? O porcelanato, ele entrou no Brasil nos anos 90, né? Então, a Paula pode até me ajudar nisso aí, que eu, assim, pela lembrança que eu tenho da Porto Belo, né? Eu entrei como estagiária,
só assim para dar uma situada, né? Eu iniciei eu comecei a fazer arquitetura. Isso. Oi? Não, Oi? não escutei. Ah, tá. Eu fui, na verdade, assim, eu sempre quis fazer desenho arquitetônico, então era para eu e a Paula ter estudado juntos na ETEC, né, que era hoje o industrial, mas aí não deu, né, por questões familiares aí eu não consegui, né, meu pai, na verdade, não aceitava o curso técnico como um curso para a filha dele, ele queria que a filha dele fizesse uma faculdade, então eu tive que me preparar no ensino médio normal, colegial normal, como a gente fala, né, e aí eu não pude fazer o técnico, que ainda era o ETIM, né, que hoje a gente chama como, fala ETIM, na verdade antes era o colegial técnico, né, era um curso técnico junto com o colegial, e aí não deu para eu fazer. E aí a gente se encontrou, eu e a Paula, como estudante de arquitetura do primeiro ano. Então a Paula já trabalhava com a Insepa. Já estavam uns 3 anos, né? Ou mais. Na Insepa. Isso, Insepa, eu não posso mais errar. E aí a gente surgiu um estágio na Porto Belo. A Porto Belo, eu não sei se ela era igual à Insepa, mas a Porto Belo era um showroom, onde a gente mostrava os produtos para os arquitetos, né, para os designers, enfim, o designer não era um profissional muito atuante ainda na época, né, a gente não tinha nem designer de interiores ou design de interiores, era o curso de decoração, técnico em decoração, em Ribeirão tinha, se não me engano, na Barão de Mauá, eu comecei a fazer, mas aí depois eu fui fazer arquitetura mesmo. E na primeira semana de arquitetura eu já consegui esse estágio na Porto Belo. E eu falo que, assim, eu consegui entrar nesse estágio da Porto Belo porque eu sabia fazer paginação, tá? Então, a gente tá fazendo essa live aqui para mostrar qual que é a importância de conhecer o produto para a gente conhecer novos mercados aí e atuar e trabalhar. Enfim, né? Eu só consegui entrar na Porto Belo porque eu sabia fazer projeto de paginação. Enquanto que meus outros amigos da faculdade, como eles já estavam saindo do colegial e entrando direto para a faculdade, eles não sabiam. Eu tinha feito 1 ano de decoração, então eu sabia fazer. Então foi o diferencial. Então, isso foi, né? Não tenho vergonha nenhuma de falar, não tenho problema com idade. Isso foi em 95, né? Então já tem aí 25 anos que isso aconteceu. E eu trabalhei 2 anos na Porto Belo, então eu conheci muito. E nessa época, o que eu conhecia de porcelanato? Porque já existia o porcelanato, mas o porcelanato ele não era produzido no Brasil. O porcelanato passa. Ele não era tão acessível a gente. Ele não era acessível e ele era importado. Então, assim, só para simplificar, né? O porcelanato ele foi criado na Itália e na Espanha, ali na Europa, ele foi criado para ser colocado em pisos industriais. Então, a beleza do porcelanato que a gente vê hoje é uma evolução técnica, tecnológica, enfim. Naquela época, o produto foi desenvolvido para ser colocado nos pisos das fábricas de automóveis. E, né, a durabilidade, né, e toda essa questão tecnológica que a gente conhece do porcelanato hoje, ela era importada. Eu lembro que quando eu entrei na Porto Belo, existiam 2 marcas no Brasil. Era a Granite Fiandre, que é italiana, que era a Porto Belo que importava. E tinha a Pamesa, que eu não sei se era a Secrisa ou se era a Insepa, que fazia essa importação. Então, existia já o porcelanato, né, no Brasil, mas, como a Paula falou, era um produto inacessível, não era qualquer pessoa que ia conseguir. Outras considerações sobre o porcelanato. O porcelanato, por ser um material pouco poroso, ele não exige rejunte, né, um rejunte tão espesso.
né? Ele não expande, então ele pode ter junta seca. Diferente dos pisos cerâmicos, que a gente precisa de uma junta de dilatação maior por causa da dilatação do produto, né? Por ele ser muito poroso. E outra coisa também, o rejunte, o tipo de rejunte. Então, quando o porcelanato chegou no Brasil, a gente teve muito problema com relação a manchas, a aplicação errada, então o pessoal aplicava com argamassa comum, né, que não era específica para porcelanato, então assim, a gente começou a ter um monte de problemas técnicos, que às vezes a gente tinha que chamar um técnico da Itália para vir para o Brasil para poder resolver um problema que é diferente, né, ambientalmente falando, é diferente. Na Itália não se joga água como a gente joga água aqui, para poder lavar um produto, né, a cultura do brasileiro é jogar água em tudo, né? Só precisa de água para lavar. A gente não pode limpar alguma coisa com um pano úmido, né? Então a gente tem que jogar água, deixar de molho, né? E eu tive muito problema com isso. Um cliente comprou porcelanato, um italiano, né? Caríssimo, precisou esperar vir da Itália, então toda aquele tempo para vir da Itália, e ele foi aplicado com um rodapé de madeira. E o pessoal, para poder deixar limpo, né, deixou de molho, de um dia para o outro. E aí, né, acho que dá para saber o que aconteceu, tá? Então, essa era o uma pinto prática manchou. muito utilizada nas cerâmicas antigamente, quando elas eram monoqueima, elas eram feitas de acordo com a telha mesmo, né? Que hoje já não tem mais nada a ver com isso. Mas graças a Deus, né, Denise, que evoluiu bastante. Sim, e o pensamento, né? Porque daqui a pouco a gente vai falar com o Max, azulejista, ele até está me chamando aqui já, porque assim, existem, além do produto ter melhorado, né? Eu particularmente tive esse preconceito, né? Então, quando eu fui colocar acabamento na minha casa, eu coloquei cerâmica, grès, né? Que é a cerâmica normal, porque eu falei, não quero porcelanato. Esse negócio mancha, porque depois eu saí, né? Eu parei um pouco de trabalhar com revestimentos, mas é uma coisa que eu gosto, né? A gente sempre está indo na Revestir, todo ano a gente tem que ir na Revestir. Eu voltei para Porto Belo depois, né? Aí já era a franquia, acho que é, né? Bom, enfim, não conheço dessa parte aí. Mas eu não consegui ficar, porque o meu negócio depois era a prefeitura, meio ambiente, mas assim, eu conheço um pouco de tudo, né? Aí eu voltei a dar aula, aí eu comecei a dar aula e aí essa parte de materiais eu gosto, né? Então, assim, eu gosto de entender. Na época que eu trabalhei com isso, eu não entendia essa parte. Então, assim, eu falo até para os meus alunos, né? Alguém que está aí pode até confirmar isso, porque eu vivo falando. Eu falei, gente, não é porque vocês fazem, no caso, o ETIM, por exemplo, que é um curso técnico ainda integrado ao ensino médio. Não é porque vocês estão fazendo edificações ou design de interiores que vocês são obrigados a fazer arquitetura ou engenharia civil. Não é isso. Cada um segue aquilo que... Mas esse conhecimento, ele serve para a vida toda. Então, um exemplo, quando a gente fala de cerâmica, um dentista, né, ele vê cerâmica, um engenheiro de produção vê cerâmica, produção automotiva, vê cerâmica, produção elétrica, equipamentos elétricos, circuitos, a gente vai ver material. Então, o material que eu aprendi na faculdade, né, era uma coisa assim muito aplicada, né, cálculos, eu não conseguia juntar o que é que eu estava aprendendo com o que eu vou, onde que eu vou colocar isso, o que eu vou fazer isso na minha vida, eu vou usar onde, né? E depois que eu comecei a entender onde eu uso o material e qual a propriedade dele, eu conseguia entender. Então, essa questão do rejunte, né? Por que o rejunte tem que ser de 5 milímetros quando eu estou falando de um grès, né? Só para diferenciar aí. Você quer falar, Paula, ou eu falo? Não, mas foi bem legal o que você falou, é isso mesmo.
Na verdade, foi na década de 80 que surgiu essa história de porcelanato na Espanha e na Itália, do jeito que você falou, mas porque eles estavam estudando as reservas das jazidas, né, de granito, de mármore, e onde eles acharam um produto que nada mais é uma cerâmica mesmo, é o mesmo material, que eles queimassem de uma outra forma, que tivesse um teor de ruptura maior, para começar a colocar nas indústrias. Só que aí foram descobrindo o polimento, foi ficando bonito e foi expandindo para o mundo. Chegou no Brasil na década de 90, como você disse, por essas duas empresas. Eu lembro que o primeiro que eu vi foi da Pamesa, eu fiquei completamente encantada, porque ele era algo assim, completamente diferente. Olha que eu era de uma indústria de ponta, que tinha muita tecnologia. Enfim, algumas coisas, por exemplo, que você falou sobre o manchamento. Por quê? Essa massa do porcelanato, antigamente só existia o porcelanato técnico, que é uma massa porcelânica. Ele recebe um polimento. Quando ele recebe esse polimento, ele abre microporos, invisíveis a olho nu. E por falta de conhecimento, tanto na época, mas eu vejo muito isso hoje também, Deri, as pessoas jogavam qualquer tipo de Sim. produto. E, obviamente, tinha essa história de manchar, disso ou de aquilo. Com a evolução, eu acho que os profissionais, tanto da área de design, de arquitetura, quanto os vendedores, vamos falar assim, têm evoluído bastante, entendeu? Obviamente que vamos falar do vendedor técnico, tá? Ele vai orientar o cliente sobre isso. O que você falou sobre a junta, isso é verdade. Ele é queimado a mais de 1.200 graus. Tem empresa que chega a queimar 1.500 graus no porcelanato. Então, ele fica com zero de absorção. O técnico que é esse de massa única, 0,1. E o GRES, ele vai até de 0,1 a 0,3, algumas vezes a 0,5. Então, ele não vai ter essa expansão. Você pode, depois de pronto, eu costumo dizer assim, pronto, cozido e assado, ele entra numa nova linha de produção, onde vai ser tirada essas rebarbinhas dele, que te permite colocar com 2 milímetros. Que essa pequena expansão que ele vai ter, as placas não vão estourar. Acho que isso o Max vai explicar para a gente depois. E tem evoluindo a cada dia. Então, hoje você tem o porcelanato técnico, o esmaltado polido, o técnico polido, o técnico natural. A gama, o mix é muito grande aí. Eu acho que você encontra material para todo ambiente, para qualquer lado. E nesse meio tempo, a cerâmica também foi evoluindo. As indústrias cerâmicas foram evoluindo e foram dando mais qualidades. Lembrando que, assim, existem indústrias de porcelanato boas e não tão boas. E de cerâmicas boas e não tão boas. Então, vamos falar das que evoluíram bastante. Que aí é onde nós chegamos na massa supergrês. Quando falando de cerâmica, a gente chega na supergrês ou no gresalato, que é uma coisa que vocês vão ouvir falar muito a partir de agora, que foi um lançamento 2020. Na feira você via muito isso. Que é uma cerâmica, é a super cerâmica, ela é queimada, ela chega a ser queimada a uns 100 graus abaixo do porcelanato, mas tem o mesmo tempo de forno. A diferença é que ela não pode ser chamada de porcelanato, que o teor de ruptura do porcelanato ele vai ser de 1.500 newtons e da supercerâmica de 1.200. Então não pode ser chamado. E a absorção é de 3% a 5%. É mínima, entendeu? Mas eu acho que é algo bacana no mercado. E o legal, vamos falar das indústrias do estado de São Paulo. Você sabe que as jazidas lá de material, vocês não estão me vendo, eu estou falando, gesticulando com a mão aqui. Normal, coisa de italiano. Exatamente, eu estou aqui gesticulando, mostrando onde fica. As jazidas, quando você extrai essa matéria-prima, a primeira camada superficial é aquela massa branca. Hoje em dia, no mercado, aqui no Brasil, nós temos 20% de massa branca para 80% de massa escura. Por quê? É somente essa primeira camada, talco, sílica, calcito, feldspato, acho que eu errei um nome aí. Né, feldspato, calcita, isso aí mesmo. Quartzo. Então, eles ficam nas primeiras camadas da superfície. E todo o restante fica embaixo, que é onde se extrai a massa vermelha. Por que vermelho? Porque possui muito óxido de ferro na argila. Esse produto já, dessa primeira camada aí, para você formar o biscoito, que é a bolacha do produto, você precisa de muitos aditivos, de cola,
e vai precisar de água. Estou falando agora de custo-benefício, tá, Denise? Para tentar dar a diferença de Sim. um para o outro. E principalmente água, é como se fosse o bolo. O bolo, aquela massa, vai ser essa argila, depois você precisa do ovo, que vai ser a cola, e o leite. O leite seria a água. Você precisa para montar esse biscoito. Aí você vai queimar ele, a água é um produto caríssimo hoje, você sabe, é uma joia. Você vai queimar ele e onde a gente chega num produto com aquela massa branquinha, bonitinha, que aos olhos de uma pessoa mais leiga é melhor, é isso aqui. O que eu acho bem legal foi a evolução das indústrias do estado de São Paulo, que tem uma tecnologia muito bacana. Estou falando não estou generalizando, falando de todas, tá? Eu trabalho com poucas indústrias, então eu me baseio nessas que eu trabalho. Onde eles pegaram essa argila que está mais no fundo, que está mais curada, mais pronta, para poder fazer o porcelanato também. Só que essa argila, ela não precisa de água. Ela fica nos depósitos, nos silos, elas vão sendo remexidas e elas vão secando automaticamente. Algumas vezes precisa de um atomizador. Cortou. Perdemos a conexão. Oh, meu Deus. Essa internet. Ajuda a internet, por favor. Bom, o pessoal está falando que está sem som. Vocês estão me ouvindo? A Paula, acho que deu uma cortada na Paula em alguns momentos. É a nossa internet. Você está me ouvindo, Paula? Eu vou continuando aqui, vou falando o que eu ouvi aqui, né? A Josi está me chamando. A Paula não, tá todo mundo ouvindo, mas a Paula não. Tá, ouvimos a Denise. Beleza. Bom, ela saiu e vai tentar voltar. Bom, o que, assim, a Paula até, eu tô aprendendo com a Paula aqui também, tá? Então, assim, vamos ver de novo aqui, se a Paula entra. Aí agora vocês vão ouvir o carro de som passando aqui na porta, vendendo ovo, fazendo propaganda, Denise, tá? tá me Então, ouvindo assim, agora? eu tô, vamos ver o pessoal. Vamos ver o pessoal aí. A Paula não está mais na live, agora ela saiu, agora ela vai entrar novamente. Bom, o pessoal tá rindo porque entendeu que eu falei do som do carro do ovo passando, né? Ainda bem que é do ovo, porque já passou o carro de funerária, avisando que aqui em Serrana, eu estou em Serrana, e passa carro aqui avisando o falecimento de alguém, que é uma coisa assim, muito pesada. Enfim. Estou aqui, estou de volta. Estão me Entrou aí. escutando? Coisas do interior. Né? E há quem ache que a gente é caipira a ponto de não saber as coisas, né? A gente sabe muito, a gente não é bobo, não. Né? Então, bom, deixa eu ver só o tempo aqui, né? A gente já está em meia hora falando, então só para não, né? Para de repente o negócio não cair. Apesar que caiu, lá tem gente falando que em Cajuru também tem carro de som que fala Na minha cidade, a né? igreja anuncia. Bom, você mora em Moro Bonfim, em né? Bonfim. Bonfim, não, a moça está falando da conexão aqui. Eu estou usando 4G, não deu certo ainda. Oh, meu Deus. Gente, eu entendo tudo de piso e nada de internet. Não, eu falo assim, a gente pessoal exige tanto da gente, né? Nós como professores, que a gente tem que chegar até o aluno, a gente vê algumas informações aí na TV, e não é a realidade, né? Então, assim, a gente tem aparelhos aí, igual o porcelanato que a gente está falando, tem aparelhos que conseguem fazer coisas absurdas, só que a gente, mesmo a internet boa, que a gente considera boa, não é a boa, né? Perto do que a gente sabe que tem em outros países aí. Denise, bom, mas então, assim, oi. Eu tô. Uma resumida na história. Eu não sei se as pessoas
terminaram de escutar essa parte que eu falei desse mix que está tendo em questão de porcelanato, que eu quero deixar bem claro, é muito importante, independente de marca, modelo e valor, você saber o que você está colocando no lugar certo. Eu acho que antes de uma boa cerâmica, você tem que ter um excelente profissional. O bom profissional, ele vai também te orientar sobre o material que você está usando e porque a gente tem que ver muito as condições de cada cliente. Eu, por exemplo, eu atendo cliente de A a E. E a gente tem que procurar proporcionar o melhor para eles, dentro daquilo que eles podem. E nem todos podem pagar R$ 90 de um porcelanato. Então, eu acho que a orientação, a parte técnica, esse pessoal que está do lado de cá, que são os profissionais de venda, os profissionais da área de design, os profissionais como o Max, eu admiro muito o Max, gosto muito dele, ele é um cara incrível, o trabalho dele é incrível, sabe, orientar sempre o cliente. Existem normas técnicas. Essas normas técnicas, elas têm que ser seguidas. Elas estão todas nas caixas. Eu costumo vender e eu imprimo um resuminho que eu fiz para os clientes. Tipo, nada mais do que a bula do remédio, mas aquela coisa simples para o cliente entender. Porque do jeito que existem profissionais bons, feito Max, existem outros profissionais que falam, mas eu faço isso há 20 anos. Mas então, tipo assim, você não aprendeu até hoje, porque a tecnologia mudou, a qualidade dos materiais mudou, o estado de São Paulo é uma baita de uma referência em indústria cerâmica, em tecnologia, em qualidade. Então, assim, sempre nós que estamos por trás, passar toda a orientação para o cliente. Porque mesmo assim, diminui o índice da sua assistência técnica. Eu tenho duas indústrias assim que eu amo de paixão trabalhar aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. A primeira é a Savani. O design da Savani é fantástico. Já ganharam prêmios na Feira de Colônia, prêmios de design nas últimas Feicom, qualidade, o super grês deles é ótimo. Acho que vale a pena a gente conhecer tudo o que tem no mercado, entendeu? É bem, bem bacana isso. Então, em resumo, é isso. É nós, profissionais, estarmos munidos de informação para que o cliente não tenha problemas futuros e seja feliz. Porque, por mim, o cliente troca de piso uma vez por ano de acordo com a moda. Mas não é isso que a gente quer. A cerâmica ela é um bem durável, ela precisa resistir pelo menos a 20 anos. Então, por isso que eu falo, a gente vamos orientar os nossos clientes, dar um mix para que eles possam escolher, para que eles possam ser felizes na casa. Porque uma cerâmica mal escolhida, um profissional mal escolhido, isso pode acarretar problemas futuros. Seria basicamente isso, assim, o resumo. Não, e assim, a gente até, né, por exemplo, você até comentou sobre essa receitinha, né, essa receita que você entrega para o teu cliente, que a gente comenta muito isso dentro de sala de aula, né, porque às vezes o pessoal procura um curso, né, por exemplo, um curso de design de interiores. Às vezes as pessoas acham que fazer curso de design de interiores, a gente vai estar lá. Quem é meu aluno já ouviu eu falando isso. A gente vai combinar. O que combina com o quê? Não, a gente não fala o que combina com o quê, é muito difícil, né? A gente vai falar um pouquinho lá em tendências, né? Mas assim, tendência é uma coisa que muda todo ano. Então, quem vai, né? A Paula vai, eu sempre, quando posso, vou na Revestir, a gente está sempre vendo coisas novas. Então, o cliente ele não vai mudar o revestimento da casa dele todo ano para poder atender a moda, né, as tendências. Enfim, o que a gente ensina no design de interiores? Né? O que a gente fala? A gente fala dessa especificação, da importância dessa especificação. Né? O que é especificar? É saber colocar, isso que a Paula falou, saber colocar o produto o porcelanato, o supergrês, ou uma monoporosa, que é só aquela massa branca que só serve para colocar na parede, porque ela não tem resistência mecânica, né? Ela não tem. Então, e aí, porque assim, eu já vi, aconteceu isso até da minha família, de achar que tudo que tem brilho é porcelanato.
Então, assim, ele tem um super brilho, é porcelanato. Então, uma coisa que, assim, né? Agora eu vou, só falta escrever aqui e colocar aqui, assim, ó. Porcelanato líquido não Não existe, existe. tá, gente? Então, assim, ó, Obrigada, Denise. é, Concordo com tudo. não existe. Porcelanato líquido não existe. Tá? O que, que existe? O que, que é esse negócio que eles vendem como porcelanato líquido? É uma resina, tá? Uma resina epóxi, acrílica, não sei. Não sei qual que é a composição. Mas é tudo menos porcelanato. O que, que acontece? O cliente ele acha que tudo que é porcelanato não risca, não quebra, não mancha, né? A ideia que vem ali na cabeça é essa. Só que a hora que o cara coloca um porcelanato líquido, esse porcelanato líquido vai riscar, ele vai descolar, ele vai quebrar, ele vai expandir, ele vai fazer um monte de coisa que não é o que o porcelanato vai fazer. E é a questão da especificação, saber especificar. Então, eu sei o que, que é, aí como eu já ouvi assim, mas porcelanato líquido é comercial, é uma maneira comercial de se falar, né? Mesmo assim, eu estou especificando uma coisa que não é Não, aquilo, Denise, eu né? concordo Não com você. é. Não se usa essa palavra de porcelanato líquido. Eu costumo brincar, falar que é prosopopeia para sonificar bovinos, ou conversa para boi dormir. Não existe. Porcelanato é porcelanato, é a massa gresa queimada, tem alto teor de gordura, entendeu? Teor de tem a resistência mecânica. Então, assim, eu concordo em tudo que você fala e acho legal você levantar essa bandeira. Porcelanato líquido não existe. Existe uma resina polida e pronto. Senão, a gente não precisaria de horas de forno, tirar, extrair matéria-prima de jazidas, alta tecnologia para uma pessoa ir lá jogar, não menosprezando o trabalho dessas pessoas. É muito bonito, mas não é porcelanato. E a resistência do porcelanato Sim, não existe. Tirando o porcelanato, você vai ter o granito. Ponto. É isso que funciona, entendeu? É assim. Desculpa te é, interromper. e, não, mas é isso mesmo, porque assim, ó, eu tô falando como a pessoa que está lá dentro da sala de aula ensinando e falando isso, e você está na outra ponta vendendo o produto, né? Então, porcelanato líquido não é para enganar o leigo. Então, na verdade, assim, eu não sou contra o material, né? Eu sou contra a ideia de enganar o leigo. É essa coisa de enganar, né? E assim, ó, uma coisa que as pessoas acham que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. O que, que acontece? Quando especificadora, eu sou arquiteta, mas pode ser um designer de interiores, ou um técnico em edificações, ou um engenheiro, que seja. Algumas profissões existem os conselhos, né? Então, por exemplo, o técnico em edificações tinha o CREA, agora mudou, agora é o CFT, que é o Conselho Federal dos Técnicos, né? Mas a gente tem aí, toda profissão tem o seu conselho, né, para fiscalizar a sua atuação, né? O conselho serve para isso, para fiscalizar o nosso trabalho. O designer de interiores não tem, né? Ou não tinha. O designer de interiores não tinha nem regulamentação, né? Agora, a partir de 2015, que passa a ser regulamentado e a profissão passa a existir lá no catálogo oficial de ocupações, né? Brasileiras. E aí, o pessoal às vezes confunde, né? Fala que é designer e não é, né? Às vezes a pessoa só conhece, só tem um conhecimento ali de que combina com o quê, do que tem um gosto, a pessoa tem gosto, tem bom gosto, então a pessoa consegue. Mas a gente não pode ficar especificando as coisas só pela aparência, a gente tem que entender todo esse Isso é muito material, mais como que ele simples. funciona, Eu sempre, como que ele. eu sempre comunico Pode com os meus falar. clientes, assim, eu não vendo, eu oriento e ele compra. Obviamente, a gente vai orientar o que combina, o que a gente acredita no nosso ponto de vista que fica melhor, mas muitas vezes o cara vai querer botar uma parede vermelha no meio da sala e ele vai achar lindo. Você passa o seu ponto de vista. Mas basicamente falando de cerâmica, é assim, você não vende, você orienta. E o cliente que vai comprar, que vai decidir
o que é a melhor compra. Você não induz ele aquilo. Eu acho que é a forma dele mais feliz. Esse é o meu ponto de vista como, vamos dizer, vendedora. Entendeu? É assim que eu procuro mostrar todos os benefícios, todas as qualidades de tudo para que ele se sinta à vontade em fechar o negócio. Como eu disse, não troca uma vez por ano de acordo com a moda. Então a gente não pode, como fala, induzir ele ao que nós queremos vender, ou aquela promoção, aquele que eu tenho encalhado lá. Então, é muito mais que isso, do que só a beleza. É. E a questão do Código de Defesa do Consumidor, né? Porque essa história de especificar errado, isso é uma relação de consumo, né? E aí a pessoa que induziu a comprar uma coisa errada, ela pode ser acionada, né, pela justiça. É que o brasileiro, eu falo que o brasileiro não conhece a legislação, né? Ele só conhece os direitos, né? Mas assim, conhece alguns direitos, não conhece todos. Ele não sabe o dever dele também, né? Então, a hora que ele vai comprar, ele tem o dever de ler o rótulo, de ler a caixa, que nem eu falo. Vai comprar? Guarda a caixa, não joga tudo fora, né? Quando sobra, que é aquela quantidade que a gente compra mais, aquilo lá é uma segurança, não é porque vai quebrar muito, que vai estragar muito. É porque a gente guarda uma quantidade ali para esse é um problema que a gente encara muito. Eu, pelo fato de eu estar... Você falou que está há 25 anos disso, eu estou há 29. Tudo bem que eu tenho 35 só, mas... enfim, eu estou no ramo há muito tempo e eu já tive a oportunidade de vender para uma mesma pessoa 2 ou 3 vezes. E você sempre vê aquele cliente que você orienta, olha, leva isso, guarda lá em cima na tua laje. E vem daí 5 anos, poxa, mas estourou uma válvula, eu tive que estourar um piso, isso, aquilo, eu não tenho para repor. E é muito cíclico, porque as indústrias, elas tiram, do jeito que elas incluem produto, elas tiram produto. Que eles traçam a curva deles. E eles vão manter no mercado aquilo que mais está saindo, além de design, além de produto vendável, ele vai ver a questão de qualidade também. É muito importante isso. É o que eu estou falando. Seguir a orientação do profissional. Lê a bula do remédio. Faça o que é correto. Porque o pedreiro é muito legal, mas se ele fala que faz isso há 20 anos, você fala, não, então pera lá, vamos aqui. Nós dois, vamos conversar, vamos ver o que mudou, como vai ser feito. Ah, mas eu uso no porcelanato a C1, que eu uso com bianco. Não pode. O porcelanato, ele assenta através de reação química. Ele não tem porosidade, como você falou, da monoporosa da parede. É completamente diferente. A monoporosa, ela é um chocolate soufflé. Ela precisa de absorção. Já tive problema quanto a isso. Eu já tive problema com esse negócio de soufflé aí. Um dia eu dei uma prova, eu falei que o piso vinílico, ele é tipo um soufflé, né? Ele é poroso, ele tem algumas... ele é aerado, né? E aí eu dei a prova, perguntei o que era um piso vinílico, a pessoa colocou que era um piso tipo soufflé. Né? As pérolas que a gente lê nas provas. Mas, ó, o Vinícius está perguntando aqui, está fazendo uma pergunta super pertinente, eu acho que vem assim, para fechar a nossa live aí, né, que já está dando os 45 minutos, mas ele está perguntando aqui, ó, o profissional pode ser responsabilizado por algum acidente do cliente, por exemplo, queda no banheiro devido a um porcelanato polido especificado pelo profissional. Posso responder? O Vinícius, o porcelanato polido, ele nunca foi especificado para banheiro. As pessoas que colocam, a orientação que nós sempre damos, é seu sonho colocar o polido no banheiro? Coloque. Mas entenda que eu costumo chamar ele de tombo certo. O ideal é que você trabalhe um projeto com madeirado, um pastilhado no chão, uma cerâmica própria para banheiro. Eu uso muito isso. Uma cerâmica, ou cerâmica, quando eu falo, eu englobo tudo, tá? Uma cerâmica que tem um ABS, por exemplo. Eu atendo uma cliente que ela tem problemas, ela não anda direito, e toda a especificação da casa dela eu tive que fazer com essa cerâmica com ABS. Se o profissional o que está assentando, assumir para o cliente que pode, aí a responsabilidade, sim, é dele. Eu, Paula, e as pessoas que trabalham comigo,
elas não são orientadas a falar para o cliente que pode. A gente é orientada a falar a verdade. Se aí o cliente assumir, no meu Sim. caso, como eu tenho aquele livrinho que eu entrego para o cliente, eu falo que eu gasto mais folha do que tudo. O cliente assina para mim que ele está ciente de que não é o local adequado. Nesse caso, eu me isento de responsabilidades, mas é muito perigoso. Não, principalmente em box, quer usar no resto, se proteja. A alça de apoio, Denise, que é uma coisa que a gente acha que é só para pessoa idosa, não, a alça de apoio são para todos. Ela deve ser incluída no Sim. projeto, entendeu? Enfim, tem um aqui que está falando que É. chama de piso traumatismo craniano, é mais ou menos assim. É isso mesmo. E teve uma outra pessoa que perguntou, mas já subiu aí, mas eu vou resumir a pergunta, e não vi quem foi que perguntou. Perguntou não, na verdade afirmou, mas a questão de aplicar errado, né? Então, assim, não aplica de acordo com o que foi, que está especificado. Perde a garantia. Né? Então, vou citar perde a um garantia. caso rapidamente. Eu vendi 106 metros de piso para uma área externa do meu cliente, já era a terceira venda que ele fazia comigo, compra. Eu calculei o piso para a área coberta, uma área de churrasco, e um piso para a área descoberta. O cliente, o pedreiro, estava junto, ele mudou de pedreiro e pediu, não, pode pôr argamassa AC1. AC1 é basicamente para cerâmica hemonoporosa. Eu disse que não podia ser, que a especificação seria um AC2, que ela precisa ter flexibilidade, que as placas vão se movimentar. Resumo, com o meu jeitinho, a minha experiência, eu dei um jeito de falar que eu não tinha argamassa para vender. E na minha planilha, depois eu mando para você, Denise, para você ver para ele, mostrar para eles como que eu faço. Eu especifico o ambiente, a argamassa e o rejunte. Se o cliente quiser mudar, a responsabilidade já pode da minha alçada. Resumo, ele não comprou comigo. 6 meses depois, ele chegou na loja, o piso que você me vendeu, eu até assustei. Entrei nesse relatório que eu tinha. E eu escrevi na nota fiscal. O cliente foi orientado e está ciente sobre o uso de argamassa C2 para esse material. Entramos com uma assistência técnica na fábrica. Obviamente que foi feito um laudo através do Centro Cerâmico do Brasil e foi visto que o piso estava na sua expansão normal, e foi utilizado argamassa AC1. Ou seja, o cliente chegou até com um advogado para a gente abrir o laudo. Eu já tinha recebido o laudo do CCB antes, né? E a advogada olhou, falou, viu todas as assinaturas dele de nota fiscal e falou: você assinou isso? Você reconhece isso? Ele reconhece. Ela falou: então, infelizmente, você perdeu. A sorte é que eu era um grande cliente meu, eu sei que ele foi iludido por um mau profissional e eu consegui o piso para ele na fábrica. Por quê? Por amizade mesmo. Mas isso não é uma regra, viu? Isso foi uma exceção. Sim, se você não seguir as regras, estão aí para ser seguidas. As pessoas estudam para isso, para que você faça o correto. Então, faça o correto, que é muito melhor para você. Nossa, Paula, ó. Eu tô fazendo um coraçãozinho aqui, tá? Você não tá me vendo. Tá, ó, eu gostaria de agradecer, a gente já tá aí com 50 minutos de live, aí depois agora a gente vai começar com o Max entrou agora há pouco também, né? Mas eu vou encerrar essa e aí começar uma outra, e aí eu vou chamar o Max aí às 11 horas. Mas eu gostaria de agradecer a sua participação, tá? Mesmo que com todos esses problemas da internet aí, a gente conseguiu aí de alguma maneira chegar com esse conhecimento num sábado de manhã letivo, né? Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Denise. E assim, ó, gente, vai ter um coraçãozinho aí, né? Pois Denise, eu quero agradecer a oportunidade. Eu fiquei muito feliz de falar para os seus alunos uma escola que mora no meu coração, entendeu? Eu já fui algumas vezes aí, acho que você não era professora ainda, da palestra para o pessoal. Mas eu quero fazer um convite. A minha loja ainda é virtual, eu estou fazendo atendimento agendado. Em breve eu quero que vocês venham conhecer. Eu vou chamar profissional de fábrica, profissional de argamassa. Acho que o Max pode estar junto comigo nessa, porque nós vamos representar a Fortaleza e a gente bater um papo sobre argamassa com eles
E eu pretendo, já tenho estudado, levar um pessoal para a fábrica para ter um pouco mais de conhecimento técnico. Aí, assim que der tudo certo, eu vou fazer esse convite para você e para os seus alunos, tá bom? Muito obrigada mesmo. Pode chamar, a gente ama, tá? A gente ama essas Eu coisas. também amo. Cerâmica Tá é bom? minha vida. Obrigada, um beijo a todos. A minha Eu também. ainda só tenho página no Face, é Paula Freitas, Pisos e Revestimentos, mas quem precisar do meu WhatsApp pode passar também, Denise. Um beijo para você e agora é com o Max, vocês estão em ótimas mãos. Obrigada. Obrigada, Bia. Obrigada, Paula. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Encerrar essa. Obrigada pela participação. Giovana, tô com saudade. Eu vi aí que ela colocou aí. Oi, professora, tô com saudade. Tô até vendo a Giovana. Oi, professora, tô com saudade. Bem, né? Mas assim, ó, gostaria de agradecer quem já assistiu, quem tem algum outro compromisso, né? Mas assim, a gente vai gravar, eu vou colocar no IGTV para depois as pessoas terem acesso aí. Agradecer a paciência de vocês e acordar cedo para assistir live de revestimentos, tá bom? Tô saindo, tomar um café, tomar uma água, depois a gente volta para falar com o Max. Beleza? Vão saindo aí. Eu vou aguardando todo mundo sair.